Clássico pegando fogo. Mano Menezes mandou recado para Felipe Luiz e agitou os bastidores de mais uma final entre Flamengo e Fluminense. Fala Nação, vamos trazer um recorte dos canais da ESPN Brasil falando sobre essa rivalidade entre os clubes que tem aumentado nos últimos anos. Para comentarista, o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo. Vocês concordam? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Portanto, tudo sobre Flamengo e Fluminense agora. Porque teremos o time em que Vini The Best começou contra o Fluminense de tanta gente. Fla-Flu na grande decisão e vamos ouvir personagens. Começando pelo Mano Menezes, que já tinha feito 4 também no primeiro jogo. Ontem não precisou de muito e o Flu está em mais uma final. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Até no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então, tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023. 3 vitórias do Flu, 5 empates, 5 vitórias do Flamengo. E a única derrota do Felipe Luiz foi exatamente para o Fluminense de Mano Menezes, 2-0 em 2024, professor. Eu tinha certeza que o Mano ia lembrar isso. Ele tá certo, tá no direito dele. O Fluminense tem enroscado o jogo do Flamengo até em outras versões, ali com o Diniz. O Fluminense é tradicionalmente o maior rival do Flamengo nos últimos campeonatos cariocas, à exceção da final que teve com Nova Iguaçu, as outras são todas contra o Fluminense. E gosto dessa disposição do Mano, né, em prometer mais do que o último Fla-Flu, em que sim, o Fluminense conseguiu, ficou ali na página 1, fez o principal, segurou o Flamengo. Naquele momento não era tão necessário fazer além disso, mas agora é. Então, o que o Fluminense tem que almejar é ser mais, eu não digo competitivo, porque acho que competitivo o Vasco foi, mas ir além do que o Vasco fez, né? O Vasco fez cócegas no Flamengo em 2 primeiros tempos das semifinais. Agora o Fluminense vai para a decisão mais consistente, tem o Thiago Silva de volta, isso é importante. É um momento muito bom para o Fluminense, mais do que sonhar, almejar, né? Porque quando a gente fala sonhar, dá a impressão que está querendo uma coisa impossível. É possível complicar esse Flamengo. Eu só acho que o Flamengo também virá vacinado das dificuldades que teve contra o Vasco. O Flamengo ingenuamente não entrará nessa coisa ingênua de achar que é melhor que o Flamengo e pronto. O Flamengo vai jogar bola também. Vai ser um belo confronto. Com o Flamengo, na minha opinião, favorito pelo que tem de futebol. O Fluminense pode trazer, na minha opinião, as mesmas dificuldades que o Vasco deu para o Flamengo ou mais. Para mais. Acho que tem que Acho que mais. Com certeza. Acho que mais. Tem mais time, né? Tem mais time. O Fluminense, ele melhorou. Acho que o Mano foi encontrando ali algumas alternativas que o Vasco não tem. Isso é bem verdade. O Fluminense fez um bom mercado. A gente vê o time forte na individualidade, um meio de campo muito forte, né? Com o Martinelli, com o Otávio, a zaga com a volta do Thiago Silva. E tem Arias, o Canóbio cada vez melhor também, encaixado na equipe. Tem o Cano voltando a marcar. Isso é importante. Então, com certeza, tem melhores alternativas que o Vasco. Mas o Vasco foi prejudicado, é importante a gente falar isso. Porque o Vasco ele conseguiu subir um pouco o nível competitivo contra o Flamengo, como o prof já adiantou, né? A primeira etapa dos 2 jogos, o Vasco de fato competiu, consegue marcar, já jogava contra um regulamento, consegue marcar, não teve, o Coutinho teve o momento dele, perde o Coutinho por lesão, mas
é importante a gente falar. O Bruno Henrique toma um cartão amarelo por reclamação e poderia e deveria, a gente teve o Simon aqui avaliando isso, tomar o segundo cartão amarelo complicaria, de fato, não é definitivo, obviamente, sobre o placar, mas poderia ter tido um outro resultado, porque aí sofre o gol, vai para o intervalo, obviamente tem acesso às imagens, o Vasco, quando retorna, aí a montanha era muito alta, né, para o Vasco escalar, como eu já falei, não tem alternativas, mas foi prejudicado pela arbitragem, tanto no gol quanto na possível expulsão do Bruno Henrique. Eugênio Leal, Flamengo eliminando o Vasco e o Fluminense para cima do Volta Redonda, e se repete a final, que tem acontecido muito nos últimos anos, Eugênio. Ano passado não aconteceu porque foi a semifinal, né? Aí a final foi o Flamengo com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, E aí a questão tem a ver ali com a classificação na fase preliminar, né? O cruzamento e tal. São os times que vêm dominando o Campeonato Carioca nos últimos anos. A Mari colocou, né? O Vasco do Carille conseguiu, nesses 2 jogos com o Flamengo, competir mais. Um time muito corajoso em campo, né? Muito entregue, disputou as divididas, foi para cima, tentou diminuir ao máximo os espaços do Flamengo, mas a história foi muito parecida, né? No início ele consegue chegar mais perto de equilibrar o jogo, mas o tempo vai passando e o Flamengo vai impondo a sua maior qualidade. Já quando sai o gol, né? O lance do primeiro gol, inclusive, é um lance que fica muito nítido isso, né? O Flamengo sobe marcação, recupera a posse de bola quando o Vasco tenta sair da defesa para o ataque e fica ali rodando até achar o chute do Arrascaeta, que desvia na zaga e sobra para o Bruno Henrique. Para mim, um gol em impedimento. Apesar do argumento da linha mais grossa, né? E é uma linha única no Rio de Janeiro, porque normalmente a gente vê a linha marcando o defensor e a linha marcando o atacante. O azul e o vermelho. Né? O azul e o vermelho. Ali é uma linha única, uma linha grossa, é verdade, mas mesmo com a linha grossa, se você parar e colocar a imagem que eles apresentam mesmo da linha... A mim está impedido. Não, mesmo com a linha grossa, se você aproximar essa imagem aí, você vai ver que sobra ainda um pedaço de cabeça do Bruno Henrique. Atravessa a cabeça do Bruno. À frente dessa linha que foi traçada. Então, é um erro de execução da linha. Não é apenas o fato de ela estar mais grossa. Então, Vasco prejudicado. Então, a FERJ pode falar assim, a gente quer evitar que seja marcado impedimento em lances ajustados. E era realmente um lance ajustado. Então, aumenta mais ainda a linha, porque a linha, essa que foi traçada, ela ainda permite a percepção de que, ainda assim, com uma linha mais grossa, tinha um pedaço do corpo do Bruno Henrique à frente. Mas, de qualquer forma, depois o Flamengo vai tomando mais conta do jogo, um segundo tempo mais controlado para o Flamengo, que é melhor time. O Vasco está num processo evolutivo nítido, assim como o Fluminense está num processo evolutivo também nítido, mas é difícil para ambos chegar no nível do Flamengo. O Fluminense vai tentar fazer o que ele fez na fase de classificação, né, na chamada Taça Guanabara, de tentar elevar a competição, né, de fisicamente tentar ao máximo tirar a bola do Flamengo, não deixar o Flamengo à vontade no jogo para ele, Fluminense, fazer o passo que ele não fez naquele jogo, né? De também tentar alguma coisa no jogo, né? Ele só evitou que o Flamengo jogasse. Agora ele precisa mais do que isso. Ele precisa também, além de evitar que o Flamengo jogue, também ele jogar. Vamos ver como é que vai ser esse novo passo para a final. É claro que o Flamengo entra como grande favorito, mas em 2 jogos... Grande favorito, sim. Apesar da promessa do Mano, eu entendi, conhecendo o Mano, que ele vai tentar, se o primeiro jogo for igual àquele da insuficiência de ataque, ele vai estar satisfeito. Eu acho que ele vai tentar o bote da segunda partida. Se ele chegar vivo, um empate que seja para o segundo jogo, é negócio para esse Fluminense. Eu acho que é o roteiro que ele idealizaria. São 180 minutos, ele usa os primeiros 90 para fazer um jogo exatamente igual àquele da fase primeira, da fase Taça Guanabara, e se tiver que ir para um tudo ou nada, esse algo a mais que ele falou para ser campeão, eu acho que esse algo a mais vai aparecer na segunda partida. 5ª vez nos últimos 6 anos em que teremos aí um Fla-Flu na decisão do Carioca, como o Eugênio lembrou, a exceção no ano passado, quando se enfrentaram nas semis, né? E a final foi Flamengo e Nova Iguaçu. Com bastante Fluminense, né?
pela diferença de investimento, de O momento. Fluminense ganhou 2, né? Bastante Fluminense aí nessa Se não história. me engano, ganhou, né? 2 seguidos. 23 a 24, É né? um bicampeonato do Não, Fluminense. 22 a 23. 24 foi ano passado que ele não foi pra final. 22 a 23. 24, o Flamengo vence o Nova Iguaçu. Significativo. O Fluminense tem enroscado o Fluminense em outras gestões, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, né? Teve final aí. Guardadas as proporções, o Fluminense tem sido para esse poderoso Flamengo dos últimos anos o que o São Paulo tem sido para o poderoso Palmeiras dos últimos anos? Ou não tem nada a ver? Olha o Olha Abel lá, na ó, tá- malícia. entendeu, né? A malícia do Abel Que Neto. malícia? Não, eu acho Teve que malícia? isso já é um gancho A pro malícia, próximo justamente. assunto. É isso. Ele tá bom, joga é esse isso, assunto É verdade. É um para engano. ter um link É engante, Isso. para é um chamar engante. Não, Palmeiras mas e dessa São vez não Paulo. foi. Não foi? Eu nem sei não se é o é, próximo assunto. É o próximo? Não é não. Foi Não só é uma ainda. O próximo comparação. assunto é o Neymar. É pertinente. Pedra no sapato por pedra no sapato. sim. E tem a coisa da mística do Fla-Flu, né? O Fla-Flu, se você pegar historicamente, o Fluminense consegue títulos contra o Flamengo, que o Flamengo era amplo favorito. No centenário do Flamengo, o gol do Renato Gaúcho. O próprio Fluminense de Washington e Assis não tinha o peso daquele Flamengo do Zico e conseguia. O Fla-Flu começa, o primeiro dos Fla-Flus é uma dissidência de jogadores do Fluminense que saem para fazer a base do futebol no Flamengo, que já tinha regatas. E no primeiro de todos os Fla-Flus, um Fluminense estilhaçado pela debandada para o Flamengo ganha do Flamengo. O torcedor do Fluminense brinca, né? Fala, ganhar o Fla-Flu é normal. Então tem muito desse componente nesse clássico também. Um Fluminense muitas vezes não considerado favorito, que surpreende o Flamengo. E que tem muitos bons jogadores ainda, o Fluminense. Sim. Né? Caiu de Só o produção Arias. no ano passado em relação ao que foi em 2023, mas ainda é um bom É time. um time redesenhado, né? É um time muito mais remoçado. Como Se assim? olhar mais Remoçado? jovem. Já mais vou jovem. eu ter que ir no dicionário? Ué, Precisava mesmo precisa. ser remoçado. Mais moço. Ah, gostei. Né? Mas mais moço fácil. é muito bom. Você olha Mais jovem, a escalação e você vai ver. Né? Você tem hoje ainda o Cano, né? Que é um veterano, mas você, posição por posição, não sei como é que vai ser esse Samuel Xavier, mas o Guga é mais jovem que o Samuel Xavier. O menino colombiano Fuentes é mais jovem do que seja o Marcelo, seja o outro lateral que estava ano passado, rapaz, O Diogo Barbosa. O Fuentes é mais novo que eles. Meio campo, a mesma coisa. Você tem hoje o Arias, o Ganso está fora. O Ganso ainda é jogador do Fluminense, mas devido a problemas ali cardíacos, esse ano ele está voltando com um pouco mais de atraso em relação aos outros jogadores. Então, você tem Arias, você tem Canóbio, que é mais novo também. O Serna é mais novo também. Se você pegar a escalação do ano passado, média, e comparar com a escalação desse ano, é um time mais jovem, é um time, portanto, mais vigoroso, com mais energia dentro de campo para disputar as partidas. Na defesa também, essa né? energia... Tem o Frentes e o Ignacio, que são mais jovens do que os outros que estavam ali. Agora, com a volta do Thiago Silva, vai envelhecer um pouco, mas é uma qualidade muito alta. Então, você tem um time com uma média de idade muito mais baixa, portanto, com mais energia para correr, para dificultar o adversário. E essa energia está favorecendo o Cano. Muito do que, claro, né, não dá pra gente individualizar o que aconteceu no ano passado, porque foi um todo que caiu muito de produção. Mas é uma energia que está favorecendo o Cano, e quando o Cano ali tem as oportunidades, a qualidade dele, ele marca. A bola voltou a chegar para ele, né, Mari? Então você tem um fazedor de Uma gol, outra que é o Cano. construção do Fluminense. Você tem o Arias, que é um jogador que desequilibra. E Você tem um bom técnico que é o Mano Menezes. Você tem, entre os veteranos que ficaram, um goleiraço, Sim. Opa! que é o Fábio, né? E o Thiago Santos também. É um Fluminense que tem lá as suas armas. Não Você quis falar o Thiago Silva? o Silva. Não o Thiago Santos. Silva. No meio-campo você ganhou o Otávio, que não é garotinho, mas você tem também o Hércules, que chegou do Fortaleza, Exatamente. que é bem jovem, uma é um baita baita temporada. jogador. Todo mundo que chegou é mais jovem do que quem saiu. A exceção do René, que veio para a reserva da lateral esquerda, que seja também Esse também mais já rodado. é mais rodado. Mas é um Fluminense que tem suas armas também. Não tem o viço do Flamengo, né? O Flamengo é o time viçoso desse começo de ano. Até carrega isso desde o fim do ano passado. Mas tem suas condições. O rubro-negro, eu acredito que o rubro-negro médio não está tão confiante contra o Fluminense. O rubro-negro tem que olhar a lesão do Bruno Henrique, né?
Isso que é o sério. cara do time, né? É o jogador referência hoje. Ele sai lesionado no meio do O jogo. Wesley 4. sente a panturrilha, mas não sai. É. Tem seleção, mas, né? a gente É uma questão. observar, Olha. uma questão. Agora sim, vocês três me deram um Olha lá o gancho link. para o Isso. próximo assunto. Por falar em seleção, por falar em arma, hein? Por falar em lesão, daqui a pouco vamos falar de Neymar. Salve, salve nação! Vamos trazer mais informações sobre o nosso Mengão nesta segunda, dia 10 de março de 2025. O Flamengo que conheceu seu adversário na grande final do Campeonato Carioca, né? O Fluminense, que já tinha uma excelente vantagem, né? Empatou ontem contra o Volta Redonda e avançou assim para enfrentar o Flamengo em 2 partidas aí. Quarta-feira já é o primeiro jogo e a partida de volta deve acontecer no próximo sábado. Portanto, Flamengo e Fluminense mais uma vez na final do Campeonato Carioca. E ontem o treinador Mano Menezes já falou sobre este jogo, deu aquela leve cutucada em Filipe Luís e relembrou que a única derrota do treinador do Flamengo foi para ele, isso mesmo. O treinador do Fluminense, Mano Menezes, sabe que Fla-Flu é complicado, é difícil, é imprevisível e já tenta de alguma forma desestabilizar o Flamengo, mas não vai ser com declarações assim que vai prejudicar o ambiente do nosso Mengão. Mano Menezes, que foi o responsável pelo primeiro revés de Filipe Luís como treinador profissional do nosso Mengão. Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Carioca. No último domingo, o time das Laranjeiras eliminou o Volta Redonda e agora vai enfrentar o nosso Mengão nesta quarta. Após duelo no Raulinho de Oliveira, o treinador do rival, Mano Menezes, deu até uma leve cutucada em Filipe Luís, treinador do nosso Mengão. Sabemos que Fla-Flu é muito imprevisível, né? Pode ser decidido em uma bola, em uma jogada parada, em um lance individual. E o Flamengo é um time bastante maduro com relação a isso. Tem um time qualificado, sabe jogar clássicos, não é à toa que venceu o Botafogo, venceu o Vasco da Gama. É claro que o Fluminense tem se tornado um dos clubes mais complicados do futebol brasileiro para o nosso Mengão, só que agora final é final. Vamos para cima e temos tudo aí para realizar 2 bons jogos. Então o Mano Menezes falou o seguinte: finais tem de tudo. Por coincidência, a única derrota de Filipe Luís foi para nós. Mas cada jogo tem sua história. As finais tem jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte. Já nos possibilita jogar contra qualquer adversário, disse Mano Menezes após o empate diante do Volta Redonda. Em alguns momentos, especialmente na fase classificatória, por precisar muito daqueles pontos, precisamos assegurar ele para depois pensar na frente. Tivemos menos posse, trabalhamos com mais segurança. Para ganhar uma final tem que ser mais completo e vamos tentar ser essa equipe, finalizou o treinador do Fluminense. Em 2025, as equipes voltaram a se enfrentar na Taça Guanabara e mais uma vez o Flamengo foi melhor. Só que Fábio, seu goleiro, fez uma defesa importante no finalzinho, evitando o gol de Everton Cebolinha. Agora, Filipe Luís tenta tirar a pedra do caminho chamada Fluminense nas finais de Campeonato Carioca. Então, a partida vai ser nesta quarta-feira, às 21h45, horário de Brasília. Então, já começou o Fla-Flu, os bastidores extracampo já iniciaram e agora tudo vai de encontro a esse clássico. Para vocês, o Fluminense vai bater o Flamengo? Sim ou não? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.